Romanos 10, versículo 14 e 15, em nome do Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 14 e 15. Hoje eu quero dar um tema, a igreja é missional. Missional. Que nome estranho, Rodrigo, missional. O que é que significa isso? Missional é uma igreja que se preocupa em ser missionária, uma igreja que se preocupa com a sua missão. Amém? Uma igreja que tem propósito. Nós vamos ler em Romanos 10, 14 e 15 qual é o propósito, qual é a missão primordial da igreja do Senhor. Amém? E nós queremos fazer isso hoje para a honra e glória do Senhor. Romanos 10, 14 e 15. Eu vou ler a nova versão internacional, os irmãos leem a versão que tiverem disponível. Diz assim a palavra de Deus: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são os belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? Pai, fala conosco através da Tua palavra. Quebra todo o coração hoje que está resistente à Tua palavra. Nós pedimos, meu Pai, que ela possa encontrar terra fértil em nosso coração. Que todo o terreno pedregoso, que todo o espinho que possa impedir o crescimento dessa semente que é a Tua palavra em nós. Tu, como o semeador, Tu, como o agricultor dos nossos corações, Tu possas, em nome de Jesus, limpar, Pai. Nós queremos ter um coração disponível para que possamos ser tocados por Ti, transformados, e que a nossa vida tenha hoje uma transformação real, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A última parte desta passagem, esta parte que diz como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, é uma referência direta à profecia em Isaías 52:7. O profeta Isaías, ele já falava no Antigo Testamento sobre a importância da igreja cumprir a sua missão. O Antigo Testamento ainda não havia o conceito de igreja, irmãos, porque igreja é um conceito neotestamentário. A igreja foi criada por Jesus. O que nós tínhamos no Antigo Testamento era o povo de Deus, era a nação santa separada por Deus. Então havia uma questão de hereditariedade, de biologia, de genética, que era ligada ao nosso nascimento, e se nós fizéssemos parte daquela nação, se nós fôssemos daquela nacionalidade, nós então seríamos parte do povo escolhido de Deus. Jesus então vem e traz um evangelho abrangente que escolhe o grego, que escolhe o judeu, que escolhe o israelita, mas que escolhe o gentio, e todos aqueles que recebem Jesus em seu coração passam a fazer parte dessa nação alargada, estendida, e nós chamamos a isso a Igreja do Senhor. Amém? A Igreja do Senhor não é um edifício, não é uma porta, não é uma placa, como nós temos, a nossa chama-se Igreja Cristã Nascer de Novo, mas há muitas igrejas por aí, mas todas fazem parte da Igreja do Senhor, é o que nós chamamos de Igreja Universal. Quem se lembra do curso de Fundamentos da Fé? Levanta a mão, curso de Fundamentos da Fé. E vamos ter que voltar a fazer, que o pessoal já não se lembra. E temos mais gente nova, não é? Temos que voltar a fazer. Um curso de 8 semanas que ensinava os princípios básicos. E nós aprendemos lá que havia uma igreja universal, que eu sou irmão na fé de um chinês cristão, de um brasileiro cristão, de um americano. E existe a igreja particular, a igreja local, que é a nossa igreja aqui. Amém? Então, nós fazemos parte de algo que é maior do que nós, é maior do que este lugar, é maior do que essas paredes, e que não está fechado apenas em um lugar geográfico. Amém? Nós fazemos parte da Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor. Então, há esse conceito de que o mundo deve ouvir. Nós começamos pelo final. É tão engraçado que Paulo aqui começa pelo fim e vai trabalhando até o início. Não é? Ele faz aqui uma engenharia reversa na lógica da missão. Então ele começa, como é que alguém pode invocar o nome de alguém que eles não creem? Como é possível? Então nós começamos pelo final. Qual é o final? É invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor faz parte, não é? Está dentro dessa igreja do Senhor.
Mas para eu chegar ao ponto de alguém poder invocar o nome do Senhor, essa pessoa tem que ter passado por um processo antes. Ninguém nasce a dizer, Senhor, Senhor, Jesus Cristo. Ninguém faz parte disso. Nós temos que ser tratados por um processo que nos leva até essa realidade. Não é, irmãos? Há uma transformação pela qual tu e eu passamos. Amém? Então ele continua e diz, ninguém pode invocar se não crer. Então nós temos que acreditar para podermos invocar o nome do Senhor. Nós não podemos invocar o nome do Senhor sem nós acreditarmos. Não é? Então, acreditar é algo importante, porque senão eu invoco o nome de Deus sem acreditar, eu sou uma pessoa hipócrita, uma pessoa que não crê naquilo que está a falar, que não crê naquilo que está a dizer, e eu não quero ser assim. Amém, irmãos? Eu creio que vocês também não. Mas como é que nós vamos crer em algo da qual nós não conhecemos, do qual nós não ouvimos falar? Então, eu não posso acreditar em algo do qual eu não ouvi, certo? Eu preciso ouvir sobre aquilo para poder acreditar naquilo. Então, nós vamos andando para trás e Paulo vai nos explicando que para nós ouvirmos falar, tem que haver alguém que pregue. Então, eu não vou invocar o nome de Deus, eu não vou crer em Deus se eu não ouvir a palavra de Deus. Para eu ouvir a palavra de Deus, tem que haver alguém que esteve disposto, disponível para pregá-la. E nessa cadeia, eu tenho que entender que ninguém pode pregar a palavra de Deus sem que seja enviado para pregá-la. Sem que isso faça parte de uma escolha pessoal e de um trabalho do Espírito Santo ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter pessoas disponíveis que um dia na sua vida disseram, eu estou disposto a deixar confortos para trás, a deixar uma vida muito boa para trás, a abdicar de muitas coisas que eu podia fazer para cumprir um chamado do Senhor, que é pregar e anunciar o Evangelho. Eu tenho que abdicar e sacrificar a minha vida para que outras pessoas possam ouvir, e elas só vão ouvir se eu pregar. Então ele conclui com essa mensagem que vem de Isaías, o quão são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O quão maravilhosa é a pessoa que caminha para levar o Evangelho adiante. O quão incrível é essa pessoa que sacrifica a sua própria vida para que outros possam encontrar salvação. Isso é maravilhoso. Nós conhecemos o Evangelho de alguma forma, não é? Nós tivemos um contato inicial. Todos nós aqui vimos de países maioritariamente cristãos, penso eu, não é? Pela demografia que eu tenho hoje representada, eu penso que sim. Então nós temos um contato inicial com Deus, os nossos pais falam em Deus, não é? Nós temos já uma cultura embutida que tem Deus envolvido e é uma cultura cristã, então também tem Jesus envolvido, não é? São conceitos que nós ouvimos assim, de forma muito abstrata, nós não sabemos muito bem quem é Jesus, quem é Deus, se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus, como é que é a coisa, e depois fica tudo muito confuso, não é? Muitos de nós tiveram uma educação católica, em que íamos todas as semanas ouvir e aprender, não é? Aqueles que aprenderam ou os que estiveram atentos a aprender sobre esses princípios e essa ideia. Então nós temos uma cultura muito facilitada para o Evangelho. E é interessante, muitos não têm, muitos crescem a ouvir que o Deus verdadeiro é Alá e ouvem desde o seu nascimento, não é? Essa realidade. E por aí em diante. Então, para nós, é algo que é um pouco estranho ouvirmos essa questão do evangelismo, porque nós pensamos em missão e em evangelização como algo que eu devo fazer a alguém que está perdido numa tribo indígena, lá no meio da Amazônia, sem nunca falar a minha língua, ou uma tribo africana que nunca teve contato com o Evangelho. Nós pensamos assim, mas eu estou num país que toda a gente é cristão, pelo menos. Podem não ser evangélicos, mas são cristãos. Então eu não preciso ter essa urgência. A igreja aqui talvez não precise ter esse propósito, não é? Então eu não preciso me preocupar com isso.
Mas a realidade é que as Escrituras nos ensinam algo diferente, irmãos. Nos ensinam que o Evangelho não é o Evangelho que nós queremos criar, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. E tem que haver uma preocupação da igreja muito importante. As pessoas ouvem sobre Deus e ouvem sobre Jesus. Ouvem. Em Portugal, muita parte da população é católica. Mas a questão que temos que colocar é a seguinte: qual Evangelho, qual Deus e qual Jesus tem chegado até os seus ouvidos? Porque o que tem que ser pregado, e vocês vão concordar comigo, é o Jesus verdadeiro. Amém? A palavra de Deus, e desde o início, os cristãos estão a ser avisados de que há pessoas que pregam um Jesus, um Cristo falso. Então nós temos que entender que o nome Jesus não é só ouvir esse nome que vai nos trazer transformação. Quem é esse Jesus? Que tipo de Jesus é esse que tem sido pregado por aí? Qual é o Jesus que a maior parte das nossas crianças vem a conhecer? E será que esse Jesus é o Cristo da Bíblia? Eu acho que nós temos um trabalho muito grande em desmistificar que de facto nós precisamos pregar o Cristo verdadeiro. Amém? E isso é uma missão da nossa igreja, é uma missão da Igreja de Cristo, que está colocada num país maioritariamente católico, mas que não deve se amedrontar por isso e achar que o mundo conhece Cristo, porque o mundo não conhece Cristo. O Cristo verdadeiro deve ser conhecido. Amém? Diz ao teu irmão: o mundo deve conhecer o Cristo verdadeiro. Glória a Deus. Então nós temos que entender que isso é algo muito importante, não é? Eu vou citar aqui um post do Twitter. Olha que interessante, já chegamos a esse ponto, não é? De citar posts do Twitter e não livros. Mas há um teólogo muito interessante que ele diz assim: faça uma viagem missionária, visita o teu vizinho. Olha que coisa interessante. Faça uma viagem missionária, visita o teu vizinho. Porque na nossa mente, quando nós pensamos viagem missionária, nós pensamos em quê? Um avião, sei lá, vou lá para as ilhas, não sei das quantas, não é? Estava a ver outro dia que há uma ilha, se eu não me engano, pertence à Nova Zelândia, posso estar muito enganado, mas fica ali na Oceania. É uma ilha pequenina, que tem lá uma tribo que não tem contato com ninguém, e eles são extremamente hostis, e foi lá uma vez um missionário cristão, para pregar a palavra, foi e tal, não sei o quê. Olha, o homem morreu, eles mataram basicamente, não é? Eles ainda, acho que são canibais, acabaram até por matar e comê-lo. Então foi uma coisa muito fora, não é? Nós pensamos assim: epá, a missão é isso, tem que ir lá para o meio daquilo e ajudar e montar uma escola e criar não sei o quê. Mas não é isso, a missão começa aqui no nosso arredor. Começa no nosso vizinho, começa na nossa casa, começa no nosso trabalho, começa nas nossas relações de amizade, começa na nossa escola, para quem ainda estuda, começa nos lugares por onde nós passamos, na padaria, quando nós vamos comprar o pão e o croissant, começa no talho, quando nós vamos comprar a carne. Tudo isso são oportunidades para que o mundo conheça o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus. Amém? E eu entendo que há uma questão muito importante dentro de nós, que é o medo, é o receio, mas nós temos formas de compartilhar a verdade de Cristo sem ser chatos, amém? Basicamente, às vezes, o nosso próprio testemunho serve como exemplo para que o mundo conheça Jesus, amém? Tudo isso são oportunidades que nós temos que olhar e não pensar que a minha vida, ela, ou eu deixo tudo para ir para o meio da África, ou não, ou eu não faço nada. Não, o Senhor te chama para que tu sejas missionário. Missionário. Porque ser missionário é algo que todo cristão deve procurar ser. Amém? Não há cristianismo sem a pessoa de Jesus Cristo, e o mundo deve conhecê-lo. Então eu tenho que entender que esse mundo, nós falamos que o mundo é cristão, o mundo é cristianizado, e de facto há muitas partes do mundo que devem ser assim. Eu vou-vos dar uns motivos porque é que esse mundo deve ser evangelizado. A Organização Mundial de Saúde estima que no meio dos adolescentes do mundo, eu estou a falar aqui para a faixa etária até 18 anos, aproximadamente 10
a 20% dos nossos adolescentes têm depressão. São deprimidos. 10 a 20 significa que, na estimativa mais baixa, 1 em cada 10 adolescentes que nós conhecemos sofre de depressão. E isso nota-se nos países mais desenvolvidos do que nos menos desenvolvidos. Olha que coisa curiosa. Então, países como Suécia, países como Alemanha, países como Estados Unidos, que são a fronteira do avanço tecnológico, do bem-estar social, das políticas públicas de apoio às minorias, são os países que lideram no meio da depressão entre jovens e adolescentes. O suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens em muitas regiões do mundo. Então, muitos jovens não estão a morrer porque são assassinados, não estão a morrer porque contraem uma doença rara, não estão a morrer porque acontece um acidente. Estão a morrer porque tiram a sua própria vida por causa da depressão. A taxa de suicídio entre os jovens pode variar muito entre país para país, mas em geral as taxas têm sido mais altas em algumas regiões, partes da Europa e a Ásia. E têm aumentado em alguns países nos últimos anos. Estima-se que com a pandemia da Covid-19 houve um aumento de mais de 25% em casos de ansiedade e depressão no mundo, desde o início da pandemia. Nós estamos num mundo extremamente adoecido emocionalmente, irmãos. O mundo está doente. E nós pensamos, porquê? Qual é o motivo? Não conseguimos encontrar. Porque até o início da guerra da Ucrânia, a Europa era um lugar extremamente pacífico. Desde que acabou a Segunda Guerra, nós não temos conflitos, nós não temos problemas, há integração, há oportunidade para toda a gente. O jovem hoje em dia faz faculdade quando os seus pais não tiveram a oportunidade de fazer. E os seus avós nem sequer acabaram a 4ª classe, mas hoje o jovem vai para a faculdade, acaba a faculdade, então ele é mais educado do que os seus pais e os seus avós, certo? Ele não tem que ir para uma guerra como os seus avós tiveram que ir, certo? Não tiveram que passar pelo trauma de uma guerra, não passaram por crises económicas tão profundas quanto seria a de 100 anos atrás, por exemplo, apesar de haverem. Há mais oportunidade, existe mais integração, existe mais sociedade, nós podemos contactar e estar presentes em qualquer lugar, virtualmente com uma pessoa do mundo inteiro. Nós temos acesso a informação que nem Alexandre o Grande, no auge do seu poder, tinha. Uma criança de 5 anos pode saber mais coisas sobre o mundo do que o imperador romano. No entanto, nós temos pessoas mais infelizes. Havia essa ideia que era ventilada e dizer assim, a solução para o mundo é o progresso. Quando o mundo progredir, as pessoas serão felizes. Então, quando os cuidados de saúde forem bons, as pessoas vão ser felizes. Quando as pessoas forem para a faculdade, elas vão ser felizes. Quando houver avanço técnico, as pessoas vão ser felizes. Quando houver internet para toda a gente, as pessoas vão ser felizes. Quando houver paz no mundo, as pessoas vão ser felizes. Mas, infelizmente, nós estamos num mundo que nunca foi tão bom para se viver como é agora. Isso é provado. E nós temos pessoas muito infelizes. Então nós podemos fazer essa conclusão. A solução para o mundo não é o progresso. Ao mesmo tempo, eu peguei aqui algumas estatísticas sobre Portugal, e 42% dos jovens portugueses, jovens adultos, então estamos a falar de pessoas até 30 anos, dizem que não são religiosos, não têm religião. Então, essas pessoas aqui até podem acreditar em Deus, podem acreditar em alguma coisa,
mas elas não acreditam que a religião possa ser algo bom para elas. Elas não se envolvem. Então, em Portugal, eu já falei sobre isso, o catolicismo é cultural. As pessoas até são batizadas quando são bebês, elas até fazem a primeira comunhão, fazem o crisma, elas até se casam na igreja. Mas não quer dizer que elas são católicas no coração. Elas não praticam o catolicismo. E praticamente metade dos jovens adultos portugueses não acreditam em nenhuma religião, não praticam nenhuma religião e não acham que ela possa dar solução para nada na sua vida. Vocês estão a fazer aqui um comparativo, certo? Então nós temos um mundo que está a progredir cada vez mais e nós temos um mundo que tem cada vez mais pessoas que não veem solução na religião, que veem solução no progresso. No entanto, o progresso não está a trazer felicidade. 53% dos jovens portugueses dizem ser católicos, 1% diz ser protestante e 2% identifica-se com outra denominação cristã. Protestante desemboca em várias coisas, mas nós estamos dentro do ramo protestante. Então nós podemos dizer que entre luteranos, batistas, wesleyanos, assembleianos, anos e mais alguma coisa, apenas 1% da população portuguesa se diz ser protestante. Então, eu vou fazer uma pergunta retórica. Há ou não há uma oportunidade missionária no nosso país, irmãos? Há ou não há? Há. O nosso foco deve ser, pelo menos, sair de 1%. Não é? Nós temos que trazer o Evangelho às pessoas, um Evangelho real, verdadeiro, baseado na Palavra de Deus. 15% dos portugueses se consideram ateus ou agnósticos. 15% não acreditam em Deus, têm certeza que Deus não existe, ou pelo menos não acredita, têm uma dúvida muito grande e não podem afirmar se ele existe ou não. São os agnósticos. Então, pelo menos uma pessoa em 100 que existem, que nós conhecemos, uma em 10, pelo menos, não acredita em Deus. Há ou não há uma oportunidade para nós falarmos de Deus, irmãos? Há. Então nós temos que entender que isso é algo importante para a igreja. A igreja que não pensa na sua missão é uma igreja que não tem propósito. Se eu venho para a igreja no domingo e o meu propósito é louvar a Deus, eu também tenho que entender que para louvar a Deus eu também devo fazer a minha parte em cumprir a missão da igreja no mundo. Então tenho que entender que a igreja está aberta para novas pessoas entrarem, para pessoas que não conhecem o Evangelho, para pessoas que precisam receber a palavra de Deus. E eu devo entender que pessoalmente eu tenho que ser um anunciador, um evangelista onde eu estiver. E eu não posso deixar o meu trabalho de lado, eu tenho que entender que isso é importante. Se eu perco o foco, mais vale nós virmos aqui e tirar o nome igreja e dizemos que somos uma associação. Somos um clube que faz coisas boas e que conversa sobre a vida, mas se nós perdemos a missão principal de levar o Evangelho ao mundo, nós perdemos a nossa essência. A igreja deixa de ser igreja e passa a ser alguma outra coisa que eu não sei o que é, mas não é igreja. O louvor aqui é para que o mundo conheça a Cristo e para podermos adorar ao Senhor. Amém? Para que vocês possam sair daqui fortalecidos por Ele, para que lá no vosso trabalho, na vossa vida, o mundo conheça a Cristo. Eu quero vos chamar a importância disso. Eu posso vir à igreja à procura de que o Senhor dê solução para a minha vida? Sim, muitas vezes eu estou tão mal que eu não consigo pensar para além do meu problema, da minha situação, da minha dificuldade. Não é? Eu tenho tantos problemas na minha vida que às vezes eu só preciso de ir à igreja para ter alívio. Amém. O Senhor vai te dar esse alívio. Eu tenho problema, nunca tive uma família que me amava. O Senhor é a família, Ele vai te dar a família que te ama. Deus assume aquilo que nós precisamos e Ele é para nós aquilo que nós necessitamos. Ele é um pai para quem não tem pai, para quem não se sente amado por um pai.
Ele é um irmão para aquele que nunca teve amigos e irmãos. Ele é um leão para aquele que está desprotegido e precisa de ser guiado. Ele é um cordeiro para aquele que precisa de ser amado. Jesus assume aquilo que o nosso coração mais precisa e Ele é aquilo para nós. Então, a solução para a tua vida, Jesus pode ser. Amém? Tu precisas de alguma coisa, Jesus é aquele que vai dar a solução para a tua vida. Mas quando eu sou tratado, e quando eu sou amado, e quando eu sou transformado, eu tenho algo tão bom dentro de mim, tão maravilhoso dentro de mim, que eu não posso guardar aqui dentro. Eu tenho que deixar o mundo saber aquilo que eu tenho aqui dentro. Entendem? Deus fez algo tão maravilhoso na minha vida e eu sei que também faz por vocês. Se Deus entregou o que Ele tinha de melhor, nós também devemos entregar. Se Deus entregou o seu Filho unigênito e o seu Filho foi morto pelos nossos pecados para que o mundo possa ser salvo, nós também devemos sacrificar a nossa vida para que o mundo possa ser salvo, em nome de Jesus. Ama mais o teu vizinho, o teu irmão, o teu amigo, o teu colega de trabalho. Fala de Jesus para essa pessoa. Procura trazê-la à igreja, procura orar por ela, procura colocá-la nas tuas orações, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. O Senhor está próximo, a volta dele está próxima. E há uma urgência que a igreja tem que entender. Se nós viemos à igreja só para sermos amigos, e eu adoro ter aqui amigos, nós vamos perder um pouco de que não é só a amizade que nos faz estar aqui. É o propósito de que Jesus está a voltar. E Ele estando a voltar, nós temos que pôr as mãos à obra e trabalhar para o seu reino. Eu devo trabalhar para o reino de Deus. Amém? Eu tenho que entender isso. Então nós temos que entender que a igreja é chamada a sair de 4 paredes e alcançar o mundo. Nós devemos alcançar o mundo. Diz ao teu irmão, é o teu dever alcançar o mundo para Cristo. Amém? Hoje em dia temos ferramentas, internet. Nós gostamos de passar tempo no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Vamos usar essas ferramentas para que o mundo conheça a Cristo. Amém, irmãos? Se eu passo, sei lá, meia hora do meu dia no Instagram, no Facebook, combinado no YouTube, todos nós fazemos isso e quem não faz, amém, mas não estou a dizer que é errado ou certo, não é isso o ponto. O ponto é algo tão poderoso que está nas nossas mãos que nós podemos usar isso para a glória de Deus. Amém? Tem uma pregação que eu vi, que eu sei que pode tocar a vida daquela pessoa. Se eu não quero falar com ela, eu posso mandar para ela e dizer, olha, isto aqui tocou o meu coração, eu acho que isso é importante para ti. O que esta pessoa está a falar aqui nesta mensagem é importante para ti, eu vou-te mandar. Amém? Isso é importante porque alcança pessoas à nossa volta e ela pode não querer ouvir de nós, porque ela nos conhece bem e para ela não corre bem ouvir de nós porque ela não vai acreditar, não vai levar a sério. Isso acontece. Então, às vezes, ela vai ouvir de outra pessoa, mas foi através de nós, foi através da nossa vida que aquela pessoa foi alcançada. Amém? Eu agradeço a Deus pelos irmãos que trazem pessoas à igreja, que falam com um colega de trabalho, que trazem. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço pelos irmãos que também ainda não fizeram, mas que oram pelos irmãos que estão em casa, os irmãos do trabalho, que estão sempre em oração, que às vezes têm vergonha, mas que sabem da importância do mundo conhecer a Cristo. E eu creio que a igreja tem que se esforçar mais para isso. Amém? Nós vamos trabalhar em áreas de evangelismo. Nós vamos trabalhar num evangelismo em várias facetas, numa faceta mais pessoal. Nós vamos trabalhar num evangelismo mais virtual. E eu creio que os irmãos têm que começar a colocar isso em mente. Vamos usar os nossos dons para que o mundo conheça a Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar hoje em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por esta palavra, por este dia. Eu te agradeço porque a igreja ela é real, ela está firme e ela não será abalada em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que cada um de nós é chamado para algo especial, que nós somos transformadores no mundo onde estamos, nós somos pais, mães, irmãos e filhos
e nós somos líderes neste mundo. A tua igreja é chamada da luz e do sal da terra. Então eu creio, Pai, que nós não podemos deixar de brilhar, nós não podemos deixar de salgar neste mundo. O dia que isso acontecer, nós mais vale fecharmos essas portas, Deus. Meu Pai, hoje eu quero que haja um despertar no nosso coração, que haja um despertar real para que nós possamos entender que a tua igreja ela deve ser transformadora, Pai. Dá-nos estratégia, dá estratégia à tua igreja para alcançar o perdido, para alcançar aquele que já não tem esperança no mundo, Deus. O jovem deprimido, o jovem ansioso, aquele, meu Pai, que diz, meu Deus, que não tem mais saída para a sua vida e para os seus problemas. Há ali um lugar onde tu queres entrar, Senhor. E eu creio que vai ser através de nós, em nome de Jesus. Obrigado pela tua igreja. Levanta missionários, levanta evangelistas, levanta pessoas que vão e fazem essa missão maravilhosa de trazer a tua palavra para o mundo. Que em nome de Jesus, sobre essas cadeiras, sobre esse lugar, nós decretamos vidas sedentas pela tua palavra, em nome de Jesus. Nós decretamos e abençoamos este lugar para a tua glória. Que a palavra aqui pregada seja a palavra genuína. Que nós não caiamos em falsas doutrinas, Deus. Meu Pai, que em nome de Jesus essas portas nunca se fechem para o que está abatido e perdido lá fora, Senhor. Que em nome de Jesus, meu Pai, sobre esses lugares que estão vazios hoje, nós declaramos uma igreja cheia, uma igreja, meu Pai, que tenhamos problemas em que as pessoas consigam sentar, não para a nossa glória, mas para que o mundo conheça a Tua palavra, Senhor. Para que esta cidade seja transformada pela Tua palavra, Senhor. Nós não queremos perder a nossa missão principal de vista. Queremos ter foco no que devemos fazer e não nos perdermos, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este dia, leva-nos em paz e em segurança. Amém.